Olá, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na santa paz? Bom, espero que vocês estejam todos bem, né? Que estejam ótimos. Bom, e quero que vocês peguem aí o material de ciências para nós fazermos as correções, né, da aula passada. Abram um livro de vocês na página 123, onde na aula passada nós falamos sobre estrelas no céu durante o dia. Bom, então vamos ver, né, e vamos corrigir a atividade que eu deixei aí para vocês. Temos assim, na questão de número 1. Dois colegas, Neide e Zeca, fazem na escola uma atividade de demonstração da causa do dia e da noite no planeta Terra. Em um ambiente escurecido, Neide segura uma bola enquanto Zeca segura uma lanterna. Observe a imagem, depois responde ao que se pede. Bom, então aí nós temos, né, letra A, B, C e D na primeira questão. Tem assim, na letra A. A bola representa o planeta Terra. B. A lanterna representa o Sol. Então, vocês podem estar observando, né, que essa experiência eu coloquei para vocês lá no início, né, no início dessa unidade. Vamos para a letra C. Tem assim. Eles estão fazendo uma representação do movimento de quê mesmo? De rotação da Terra. Bom, meus amores, só lembrando que o movimento de rotação é o movimento em que a Terra faz dela mesma, não é isso? Que é onde acontece, né, o dia e a noite, essa sucessão de dia e de noite. A letra D. Para demonstrar corretamente o fenômeno, que precisa fazer movimento, né? Precisa fazer movimento, por quê? Bom, então, aí a menina que precisa girar a bola, né? Porque é a Terra que gira em torno de si mesma. Ou seja, antes, alguns estudiosos achavam que era o Sol que girava, né? Mas na verdade não é, é o planeta Terra que gira ao redor do sistema solar, né? Então, é ao contrário do que se acreditava antigamente, tá certo? Bom, e aí esse movimento que ele faz, né, de girar em torno do Sol, é chamado de movimento de translação. Então, não esqueça, rotação, o movimento que a Terra faz em torno de si mesmo, e translação é o movimento que ela faz, né, que tem a durabilidade de um ano, que dá em volta do Sol, tá certo? Vamos para a segunda questão. Temos assim, assinale verdadeiro, né, V, ou falso, aí coloque F, nas afirmações relacionadas ao movimento da Terra. Então, no primeiro quadro, a rotação é o movimento do planeta Terra? Certo, verdadeiro. É o planeta Terra que faz esse movimento, tá bom? Então, se lá tiver, o Sol faz o movimento de rotação? Não, quem faz é o planeta Terra. Segundo, durante o movimento de rotação, o planeta gira em torno de um eixo imaginário chamado eixo terrestre? Verdadeiro, né? Como se fosse um palitinho, né, enrolado, é como se ela estivesse girando ao redor de um eixo que a gente não vê, né? Só um eixo imaginário. Terceiro, a sucessão de dias e noites é resultado do movimento do Sol ao redor da Terra? Não, é falso, né? É resultado do movimento de quem? Da própria Terra e não do Sol. Tá certo? O Sol não se movimenta. Quem se movimenta é a Terra. Tá certo? Então, não confunda mais isso. Eu acho que isso agora dá para que vocês não misturem mais essas ideias, né? As ideias de translação e rotação, né? Tá certo? Bom, então vamos para a página 124, onde nós vamos falar sobre órbita da Terra e da Lua. Bom,
A rotação é um dos movimentos que a Terra faz no espaço. Além dele, há, por exemplo, a translação, por meio do qual a Terra gira ao redor do Sol. Como vocês podem verem aí, este movimento, tá certo? Então, temos aí, o esquema representando a rotação da Terra. E mais abaixo tem um esquema representando a translação da Terra, o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Que esse movimento de translação é aquele que acontece às estações do ano, O verão, a primavera, o inverno, o outono, Que está, cada vez que ela vai dando a volta, aquela volta ao redor do Sol, vai se mudando, No caso, as estações do ano, tá certo? Então, é importante que vocês percebam isso. Quando está acontecendo o movimento de translação, é quando acontecem os movimentos das estações do ano, que são 4, Relembrando, verão, inverno, outono e primavera. Eu acho que vocês viram isso bastante bem explicado nas aulas de geografia. Bom, e esse giro, a Terra, gira sobre seu próprio eixo, como ocorre em um peão, como a gente viu, Bom, e o caminho percorrido, por um astro ao redor do outro é chamado de órbita, a órbita da Terra. Então, assim pode-se dizer que a Terra orbita quem? O Sol. A Lua, por sua vez, executa uma órbita em torno da Terra. Tá? Então, olha aí, como é que fica. A órbita, temos aqui o ponto A e o ponto B. A órbita A e a órbita B. A órbita A mostra, a órbita da Terra ao redor do Sol. E a órbita B mostra a órbita da Lua em torno da Terra. Olha só, Que interessante tudo isso. Bom, então, depois que vocês viram, entenderam que essa situação aqui de órbita da Terra e da Lua, é o movimento em que elas fazem ao redor de algum outro, um outro corpo celeste. Bom, página 125. A Terra demora aproximadamente 365 dias para completar uma volta em torno do Sol. Assim ficou estabelecido que a duração de um ano é o tempo em que a Terra completa sua translação, ou seja, cerca de 365 dias. Nem sempre as pessoas pensaram assim. Durante muito tempo, a humanidade acreditou que tudo se movia em torno da Terra. Ou seja, a Terra ficava parada e os outros, era quem fazia a sua órbita ao redor da Terra. Então, como mostra aí a imagem, olha só, aí a imagem, a representação do modelo geocêntrico, em que a Terra é o centro do universo, Era assim que os cientistas antigamente pensavam que acontecia, com o nosso planeta. Tá certo? Então, era através, que a Terra ficava parada e os outros era quem se movia, fazia esse giro, tá? Bom, então, logo mais abaixo nós temos aí, que no século XV, Galileu Galilei retornou às ideias de que o Sol está no centro do sistema solar e que a Terra e os demais planetas se movem em torno dele. A partir de seus estudos, ele defendeu o modelo heliocêntrico, como mostra na figura aí. Então, a imagem de Galileu Galilei, o físico, matemático, astrônomo e filósofo italiano, viveu de 1564 a 1642. E aí tem imagem, que ele faz uma representação do modelo heliocêntrico, no qual os planetas giram ao redor do Sol. É um movimento ao contrário do que se pensava. E aí a gente vê, através das características,
como a gente pode, né, e percebe. Então, vamos ver aqui, fazer uma retomada dos conceitos, né, que a gente aprendeu até agora. Então, o primeiro deles é como se caracteriza o movimento de rotação e qual é a sua duração. Vamos lembrar? Então, o movimento de rotação é aquele em que a Terra gira sobre o seu próprio eixo e dura cerca de 24 horas, né? Ou seja, um dia. E como se caracteriza o movimento de translação? Bom, no movimento de translação, a Terra gira em torno do Sol, certo? E qual é o movimento responsável pela formação dos dias e das noites? No caso, é o movimento de rotação. Então, não esqueçam disso, hein? Tá certo? Bom, então agora vamos para a página 126. Onde nós temos aí, né, o giramundo, né, que é um pouco mais de conhecimento, onde tem aí as estações do ano. Bom, então estas fotografias são do mesmo local, a cidade de Atibaia, no estado de São Paulo, tiradas em diferentes épocas do ano. Olha só, é o mesmo local, tá? Então aí no primeiro nós temos árvores conhecidas como plátano durante a primavera. Atibaia, São Paulo, outubro de 2015. Aí na segunda ao lado nós temos aí as árvores conhecidas como plátano no verão, né? Fevereiro de 2015. Embaixo nós temos aí as mesmas árvores, só que é durante o outono, aqui já em abril de 2015. E a última nós temos aí no inverno, né? Foi no mês de junho de 2015. Então a gente percebe que esse mesmo local de onde foi retirada essa mesma imagens, ela mudou, né? Tem um período em que as árvores estão mais verdes, estão com o verde mais amarelado, com menos folhas e depois quase sem folhas. Bom, então vamos ver aqui algumas informações em cada estação do ano. Então aí na primeira, né, na primavera, quer dizer que durante essa estação, os dias e as noites têm aproximadamente a mesma duração. Com o passar do tempo, o período iluminado do dia vai ficando cada vez maior. Início, né, aproximado de 20 de março no hemisfério norte e 23 de setembro no hemisfério sul. Na segunda, onde nós temos o verão, temos assim que nessa estação os dias são mais longos do que as noites. Esse maior período de exposição aos raios solares faz com que as temperaturas médias se elevem, né? Início aproximado de 21 de junho no hemisfério norte e 21 de dezembro no hemisfério sul. Na terceira imagem, que é o outono, né, diz que os dias têm aproximadamente a mesma duração, né, das noites, e nessa estação as temperaturas ficam mais amenas. Com o passar do tempo, os dias vão ficando cada vez menores, né? E isso acontece aproximado 23 de setembro no hemisfério norte e 20 de março no hemisfério sul. E a última imagem, que é no inverno, tá? Nessa estação, as noites são maiores do que os dias e as temperaturas são mais baixas. Início, né, quando isso acontece, 21 de dezembro no hemisfério norte e de 21 de junho no hemisfério sul, ok? Bom, então que vocês possam, né, ter percebido que as mudanças de coloração, né, e perda das folhas das árvores não ocorre com todas as espécies, nem em todos os lugares, tá bom? Então, as plantas de regiões que não têm estações do ano bem definidas, geralmente, o que acontece com elas, né? Elas não sofrem esses efeitos, ou, né, eles ocorrem de formas mais amenas, né, como a gente percebe. Bom, então eu quero que vocês respondam essa atividade da página 126, né, que se inicia aí, e termina na página 127, tá certo? Ok, então? Então vamos fazer isso, tá? Façam essa atividade aí, página 126 e 127,
E temos aí uma observação da Lua, quem puder observar também é bom. Então, por hoje, né, finalizamos a nossa aula de ciências. Agradeço a participação de todos e que vocês possam fazer as atividades integralmente. Tchau, tchau, até a próxima.